Oi, eu sou a Marília Martins, sou aqui de Juí, do Rio Grande do Sul, e eu sou a fisioterapeuta que eu gostaria de contratar caso eu estivesse grávida. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Materna, esse espaço em que eu convido e trago para vocês conhecerem fisioterapeutas que são formadas em fisioterapia obstétrica na nossa pós-graduação aqui da Escola Materna. E hoje a minha convidada é muito especial, tenho certeza que a trajetória dela e também os conselhos que ela vai dar aqui ao longo da nossa conversa certamente vão te ajudar, fisioterapeuta, que deseja atender com esse tipo de pacientes que são gestantes, parturientes, puérperas desse mundo da obstetrícia. Então, recebam a Marília Martins, nossa querida colega de Ijuí, no Rio Grande do Sul, minha conterrânea gaúcha. Seja muito bem-vinda, Marília. Olá, obrigada, Betina, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Então, eu me chamo Marília, né? Trabalho aqui em Juí, no Rio Grande do Sul, e hoje eu atendo especificamente a parte de fisioterapia pélvica e obstétrica, né? Claro que vários nichos, né? Então, pego desde criança, homem e mulher, mas o meu foco principal hoje ainda é a obstetrícia. Que legal, Marília. E eu queria que você já começasse nos contando um pouquinho dessa linha do tempo, sabe? Como que você saiu lá da faculdade, enfim, não sei se você já entrou na faculdade querendo saúde da mulher, até despertar para esse desejo de, não, eu acho que eu gostei desse mundo das gradas, eu quero me aprofundar. Como que foi essa linha do tempo, assim, até você chegar e vou fazer uma pós-graduação em fisioterapia obstétrica? Tá bem. Então, durante a graduação, eu sempre quis participar de projetos de pesquisa e de extensão, né? E eu iniciei participando de forma voluntária com pacientes com DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensos, insuficientes cardíacos. E surgiu, nesse meio tempo, a oportunidade de uma bolsa de iniciação científica. E naquela época, todo estudante quer ser bolsista, quer ter uma renda, né? Quer fazer alguma coisa, e eu abracei o que veio. E a bolsa, ela era na parte de climatério e menopausa, né, com mulheres nessa faixa etária que tinham perda de urina. E eu ainda não tinha passado pela matéria de físio em saúde da mulher, nem nada, mas eu disse, não, vou entender disso e vamos lá. E ali eu comecei a entender essa área um pouquinho melhor, e depois, quando chegou na matéria, eu tive muito embasamento, eu falo assim que eu tive muita sorte que na graduação eu tive já uma educação, né, uma questão de passar o conteúdo muito bem, porque às vezes a gente sai bem cru nessa parte de físio em saúde da mulher, né, e a minha universidade, assim, foi bem bacana nessa parte. Mas é óbvio que com a questão da prática, né, na iniciação científica, tudo foi ficando mais fácil para mim. E eu trabalhei, então, de iniciação científica com incontinência urinária, depois com a questão de validação de algumas questões específicas da musculatura íntima, mas eu nunca tinha pego gestantes, né? Até porque a parte da pesquisa não envolve gestantes, né? Então, eu nunca tive esse contato na graduação de gestantes mesmo. E aí eu me formei, já sabia que era uma área que eu ia trabalhar, e fui trabalhando nessa área desde o início da formação. Mas eu sempre já atendia grávidas também, né? Comecei a atender com a base que eu tinha do estudo, então, da formação, né? Mas eu sempre tinha aquela coisinha em mim que eu queria aprofundar mais, que eu queria saber mais sobre isso pelo fato de eu não ter tido a prática, de eu não ter tido a mão na massa, digamos assim, dessa parte. Eu estava fazendo, mas eu queria que me confirmassem, sabe? Aquela validação, aquela coisa assim, não, tá no caminho certo, é isso mesmo. Então, eu sempre estava com aquela coisa inquietante em mim que eu tinha que buscar mais nessa área onde eu ainda não me sentia totalmente pronta, né? E aí que eu fui ver, então, que as possibilidades, o que eu tinha dentro, e encontrei a pós. E aí que eu iniciei a pós, então, para me dar esse embasamento científico maior, né? E também essa clareza e essa certeza de que eu estava no caminho certo, de que era aquilo mesmo. Entendi, Marília. A Marília foi uma das nossas primeiras alunas, foi lá em 2022 que ela entrou, Oi. se não me engano, junto conosco. E, Marília, o que mudou, assim, pensando nesse teu atendimento que você já era da saúde da mulher, você já tinha contato, né, com essa parte toda da fisioterapia pélvica, que é digamos que é um privilégio você poder aproveitar dela na hora de você se especializar na obstetrícia. O que mudou na tua prática na vida real, assim, antes e depois da pós?
Eu acho que a pós veio para mim para confirmar muita coisa, né? Então eu sempre atendi, mas me faltava aquela coisinha assim de só vai, tu tá no caminho, entende? Toca para frente que é assim mesmo. E eu sou muito crica assim, eu sou muito chatinha porque eu preciso ter a certeza das coisas, tá? Eu preciso entender o processo para então eu depois passar isso para o paciente. De certa forma, eu entendo que isso também traz segurança para mim e traz a segurança para a paciente, né? Então, eu sou muito daquela coisa de evidência científica, eu quero entender o porquê de cada coisa, justamente para mim passar para a paciente o melhor que existe, né? E eu me senti totalmente a físio, né? Que eu quero que as pessoas vejam em mim e que eu gostaria de ter, né, caso eu estivesse grávida, essa questão. Então, eu valido muito essa parte do conhecimento científico aliado à prática, né? E aí, depois que eu fiz a pós, que eu entendi, assim, que estava tudo bem, que, claro que várias coisas agregaram também, né? E uma das coisas que me fez também ir para a pós foi a parte de escolher a pós em si, né, da escola materna, foi a questão do perfil que eu via muito em você, porque eu achava bem bacana essa parte de como você traz a didática, sabe? É muito prática, muito direta, então é isso que a gente tem que entender, e aqui estão as evidências. Então eu gosto desse estilo, sabe? Eu não gosto de pós que fica, N coisas, mas não sabe justificar o porquê, sabe? Então, eu acho que tem que ter isso bem reto, claro, direto, e essa metodologia me chama muita atenção, né? Então, depois que eu fiz a pós, eu consegui ter mais segurança, e aí, os meus atendimentos, eu acho que antes eu até tinha algumas gestantes que me acompanhavam, mas não era o meu público maior, e hoje, o meu maior público de atendimento, apesar de eu ter outras áreas e linhas, né, dentro da fisiopélvica, mas eu tenho muita paciente de forma obstétrica, né? Então, tanto a preparação e a reabilitação depois no pós-parto. Então, mudou muito a questão da demanda. Eu comecei a focar mais nisso, porque eu me senti mais preparada, e aí veio surgindo, né? Então, hoje, assim, em torno de uns 70% dos meus atendimentos são obstétricos, assim, são nessa linha de pré, né, parto e pós de reabilitação. Nossa, que legal. Até me surpreende, né? A gente pensar que 70% da tua demanda hoje é obstétrica, sendo que antes você tinha essa insegurança. Que transformação, assim, que você teve desse tempo para cá. E uma das coisas que eu queria que você pudesse contribuir aqui com o nosso público é para essa fisioterapeuta que, independente de ser da área da saúde da mulher, digamos assim, da fisioterapia pélvica antes, mas que quer ir para a área da obstetrícia. Hoje, você atende de forma autônoma, né? Particular. Você não atende, assim, como CLT dentro de uma clínica. Tô certa? Forma particular autônoma, isso aí. Se essa pessoa estivesse pensando assim, não, eu quero começar a atender, eu quero começar a aplicar, quero começar a seguir nesse caminho de fisioterapia obstétrica, quais conselhos que você daria para essa pessoa, Marília? Primeiro, eu acho que tem muita demanda, mas muita demanda, tá? A questão é que a gente precisa saber divulgar, a gente precisa saber se vender, né? Eu acho que o fisioterapeuta, todos os profissionais da saúde em si, principalmente, talvez agora mudou um pouquinho, né, o formato das graduações, mas nunca foi me ensinado como eu me vender, como eu divulgar o meu trabalho, né? E isso eu lembro até que no tempo que eu fiz a pós, teve uma oficina que falava um pouquinho sobre isso, né? Então, acho que isso também é importante a gente ir trazendo, mas a primeira coisa é a gente divulgar o trabalho, né? Eu acho que não pode ter medo, tem que dar a cara, tem que fazer a propaganda, a divulgação, e sempre que eu estou com alguém que eu não conheço ou que eu vou me apresentar, eu faço de alguma forma dessa pessoa entender o que eu faço e com o que eu trabalho, tá? Então eu costumo trazer isso, claro que de uma forma natural na conversa, mas eu sempre gosto de deixar claro para que essa pessoa coloque meu nome na cabeça e me linke com grávidas, me linke com gestante, né? Para quando ela lembrar, ela já trazer o meu nome junto. Então, isso eu acho que é a primeira coisa, assim, de divulgar e não ter medo de colocar a cara. Cara, essa tua dica é muito importante. As pessoas às vezes têm vergonha, enfim, de se posicionar. Mas eu lembrei de uma história, Marília. Quantos mil habitantes tem Juí? E Juí tem 80 mil. E Frederico?
Tem 40, é metade. Juiz deve estar um pouquinho mais agora, deve estar batendo uns 100, tá? Mas Frederico tem 40. Então, são duas cidades relativamente pequenas, né? Sim. Se a gente colocar em perspectiva. E eu vim de uma cidade também no Rio Grande do Sul que eu não sei quantos mil habitantes tem hoje, mas quando eu saí tinha 50 mil habitantes em Taquara. E eu lembro que quando eu me formei e eu comecei a atender pacientes da saúde da mulher, o meu pai queria muito que eu voltasse para Taquara, eu morava em Porto Alegre. Uhum. E virou o meu cabo eleitoral. Ele começava a falar para as pessoas, não, porque a minha filha, ela conserta a porta do xixi. Se Querido! você conhece uma pessoa que está aí com a porta do xixi sem conseguir fechar, tendo escapes, a minha filha conserta. E aí, aquela propaganda que ele falava para todo mundo, ele estava no café, ele falava, estava na padaria, ele falava, estava no posto de gasolina, ele falava. Todo mundo sabia que a filha do Paulo consertava a porta do xixi. Ah, se você tiver vergonha, você fala com a Ângela, que é a minha mãe, que ela te conecta com a Betina. Então, são coisas tão simples, mas se as pessoas não souberem o que você faz, as pessoas não vão te contratar. Não tem como ela chegar para você. Então, essa dica da Marília, e eu posso ser honesta, isso mudou a minha vida, porque logo recém-formada, eu já tinha pacientes na minha cidade, graças à propaganda do meu pai, que eu consertava a porta do xixi. Então, ótimo conselho, Marília. Tem mais algum? Não, eu acho que depois, na sequência, assim, é você não ter medo, né? Porque a grávida, ela é uma pessoa que tem muitas perguntas, né? E a todo momento tá mudando. Então, ela sempre traz uma coisa nova. E no início eu não sabia responder todas as perguntas, né? Então ela trazia alguma coisa e eu falava, meu Deus, né? Mas eu sempre fui sincera, eu sempre disse, olha, não sei te explicar isso, mas eu vou buscar o porquê, né? E eu trazia depois. E eu acho que essa questão da gente já ter talvez alguns marcos, assim, a gente já entender um pouquinho do desenvolvimento e o que pode aparentar, o que pode vir em cada etapa, ajuda a gente. Por exemplo, às vezes a gestante chega e eu pergunto, você já sentiu o bebê movimentar? E ela diz, ainda não. E aí ela se apavora. Eu falo, não, tá tudo bem. Você pode começar a sentir com tal e tal semana. Então, eu acho que isso traz um conforto para a gestante, mas ela também já vê que a gente já entende que a partir de tal semana pode acontecer tal coisa. Ou, por exemplo, a questão da posição do bebê, né? Você já viu no exame que posição que ele está? Não, mas fica tranquila, até as 32 semanas tem muito espaço. Então, assim, sempre a gente conseguir trazer uma pergunta, mas que a gente já consiga também elucidar e tranquilizar ela. E quando ela vier com uma pergunta que a gente não sabe, ser bem sincera, né, que a gente vai buscar. Porque eu acho que isso também conecta, né, a gente demonstrar a nossa, entre aspas, vulnerabilidade, né, e o que a gente ainda também é um ser humano e está em desenvolvimento e está buscando crescer cada vez mais e aprender mais, né. Então, acho que isso conecta também a gente com a gestante. Eu acho legal esse ponto que você trouxe agora da educação da paciente. Toda a educação da paciente, ela começa com nós nos educarmos como terapeutas para podermos educar o outro, né? Sim. E uma dos pilares, assim, do que eu acredito dentro de uma educação para fisioterapeutas é que não dá para você ser bem-sucedido, assim, não se sustenta um fisioterapeuta bem-sucedido só com marketing. Você precisa ter lastro. O lastro, ele é muito importante para você dar resultado para o seu paciente. E essas questões que você está trazendo, poxa, se preparar para saber responder as perguntas do seu paciente, isso, ao mesmo tempo que conecta com ele, como você mesmo está falando, poxa, essa fisioterapeuta sabe o que ela está fazendo, porque ela sabe que com tal data esse meu bebezinho vai começar a mexer, e aí provavelmente com tal data ele vai mexer mesmo, e ela vai lembrar de você, bem que a Maria me falou que com tantas semanas, ali, sei lá, com 22 semanas, 20 a 22 semanas, eu iria começar a sentir o meu bebezinho. Então, isso também aumenta a autoridade que ela vê em ti. Com certeza. Ela vê a Marília com outros olhos, uma vez que a Marília provou para ela, não é só respondeu. Porque às vezes, como você mesmo falou, se você não sabe responder, é melhor você dizer assim, eu vou procurar a resposta e te falo depois. Sim. Mas, se você for essa fisioterapeuta que não tem esse borogodó, essa bossa para até prever coisas que vão acontecer por falta de conhecimento mesmo, assim, por falta de hora bunda sentada para entender a linha do tempo, provavelmente essa falta de lastro vai prejudicar um pouco a tua eficácia.
Sim, e tem muitas questões, assim, que eu acho que é uma dica também legal, você se interessar genuinamente perguntando, qual é o que aflige essa gestante, ou qual é o medo que ela tem, se é referente à via de parto, o que traz ela, né? Porque muitas vezes, quando a gente conversa com a paciente e ouve ela, a gente já esclarece muitas coisas, e vem muito aquela coisa assim: ah, mas o meu médico disse isso. Claro que a gente nunca vai bater de frente e a gente tem que ouvir o que o médico disse, mas muitas vezes a gente também tem que trazer o lado de que, ok, pode ser que isso aconteça, mas se isso acontecer, você tem esse caminho para percorrer, né? Então é muito isso que você disse, assim, de estudar um pouco e entender, porque se a gente simplesmente fica quieta, né, e não fala o que a gente conhece, essa paciente sai perdendo. Porque ela poderia, por exemplo, passar por uma indução antes de tentar uma cesárea, e talvez ela nem sabe que ela pode passar por uma indução, né? Então, são pequenas coisinhas que a gente tem que entender o contexto todo dessa paciente para conseguir auxiliar. Então, eu acho que isso faz bastante diferença, assim, a gente ter esse olhar bem apurado para contextualizar ao máximo com a paciente e escolher o que for melhor para ela. Enquanto você falava, me veio também um complemento a isso, que é desenvolver uma certa sensibilidade para entender também, quando você está perguntando para seus pacientes o que te aflige, né, como você vê tal tópico, o que seu médico te falou. Eu acredito que esse se importar de verdade precisa ter junto um olhar sensível, porque muitas vezes a paciente ela nos conta um fato a partir da narrativa dela, e a narrativa dela nos explica o que essa mulher quer. Então, Sim. eu vou dar um exemplo, né, que poderia ter, tem muitos outros, mas assim, às vezes o jeito que essa mulher está contando sobre fatores, contraindicações de parto, talvez seja ela, a partir daquela história, aquela narrativa, dizendo assim, não, mas o meu médico disse que talvez eu não tenha passagem, né? Uma coisa que a gente sabe que só vai ser, a Sim. ter passagem é só é um diagnóstico que tem que acontecer intraparto, não tem como ela saber antes, né? Então, se ela já vem carregada com, não, meu médico falou que eu talvez não tenha passagem, o primeiro momento pode ser a gente começar a pensar, duvidar do médico. Mas, às vezes, a narrativa da paciente está também nos trazendo que o que ela quer com a gente não é tão foco na preparação para o parto normal. Exato, também tem isso. Ela quer que a gente tenha essa sensibilidade de, não, por favor, não seja aquela pessoa que vai ficar me insistindo para que eu tenha um parto normal, porque não é isso que eu estou realmente ligada. Então, tem que ter essa sensibilidade de se importar, mas também de interpretar essa narrativa que a paciente está me trazendo, e também para ajudá-la da melhor forma possível, porque a melhor forma possível para a paciente não necessariamente é o que a gente concorda. Com Né? certeza, com certeza. Mas eu acho que isso a gente vai pegando, né? Até pelo vínculo, por ser os encontros mais frequentes, a gente vai lendo a paciente, né? Então, acho que isso é meio que natural de acontecendo, mas sim, sempre a gente tem que respeitar a questão específica da paciente em si, né? Eu gosto da analogia de que muitas pacientes nos veem, sabe aqueles aspiradores que são sozinhos, assim, os robozinhos, assim, que vão sozinhos? Eu acho que as pacientes, elas nos veem como a base do o carregador do aspirador, sabe? Elas vão para o mundo, elas escutam o que as amigas falam, elas escutam os médicos, e aí elas voltam para a gente para questionar. Olha só, a minha amiga falou tal coisa, isso faz sentido? Olha só, meu médico falou tal coisa, isso faz sentido mesmo? Então, é bom quando a gente desenvolve esse vínculo que nós somos as bases do aspirador das nossas pacientes. Com certeza. E eu me sinto, pelo menos, bem privilegiada, né? Porque a minha opinião está sendo levada em consideração e porque ela realmente confia no meu trabalho, né? Então, por mim, que ela me veja como a base do aspirador dela, tá tudo certo. E sem contar que quando você consegue criar esse vínculo, uma outra dica que não foi a Marília que dá, mas eu tenho certeza que ela concorda comigo, se você desenvolve esse vínculo, você tem uma nova fonte de pacientes. Porque se essa paciente gostar de você, ela vai falar de você para as amigas, ela vai voltar depois de você, de ter engravidado quando ela tiver o próximo filho. Você chegou a passar por isso, da mesma grávida voltar? Eu tô com várias grávidas já de segunda gestação e é muito bom quando elas voltam. É um reconhecimento, assim, que para mim faz, né, é ouro, assim. E isso do boca a boca, né, funciona muito.
Porque eu já tive pacientes que me acharam pelo Google, por exemplo, né? Ou pelo Instagram, já veio, mas quando vem de indicação, tem um gostinho diferente, né? Então, eu acho que o boca a boca hoje funciona super, assim, é o que mais fideliza a paciente com você ainda é o boca a boca. É como se ela viesse pronta, né? É, Você não precisou, assim, explicar para ela. Alguém já falou bem de você. Acho que exato. não tem como você ter uma evidência maior de que um profissional é bom do que se alguém falou de você, não é você tentando se explicar, né? Sim. E mais dicas, Marília? Temos mais algum conselho, assim, para essa fisioterapeuta até que tá querendo fazer uma transição, que tá com medo do mercado, tá com medo dessa. Você tocou no assunto de que tem muito paciente, mas Uhum. quais evidências que você tem de que essa especialidade é próspera, assim? Eu acredito que as gestantes ainda hoje, elas têm aquele mito de que só vai procurar a fisioterapia, né, o acompanhamento obstétrico, a gestante que deseja o parto natural, né? E isso é uma das coisas que a gente precisa ainda quebrar, né? Então, eu acho que aqui eu já tenho tentado fazer esse movimento, né? Mas a gente trazer a clareza de que muitas coisas que são comuns não são normais, né? Então, primeira coisa, é deixar isso bem claro. E talvez fazer também aquele bem básico, que é você também se apresentar para as pessoas que trabalham com as gestantes, né? Então, criar o vínculo com esses profissionais que estão inseridos, né? Eu acho que se apresentar para eles já é uma abertura bem grande, mesmo que eles não te acolham também, talvez, enfim, a gente deixar claro que a gente está ali e a gente vai ter o nosso espaço também enquanto, né, esse acompanhamento. Então, acho que essa questão por isso que eu digo que tem muita ainda, porque a grávida, ela precisa entender que o fato de gestar já pode trazer inúmeras repercussões para o corpo, para o assoalho pélvico e o abdômen, por exemplo, né? Para além de uma via de parto em si. Eu acredito também que quando a gente pensa assim em buscar evidências objetivas, né, da prosperidade dessa área, nós podemos seguir nessa linha que você falou de não se focar apenas no parto, mas lembrar que existem muitas queixas para a gente resolver. Existem queixas que fogem, inclusive, do assoalho pélvico, existem queixas de dores lombar, dor nas costelas, dor no piriforme, dor, né, mais voltada para a ortopedia. Existe também as partes de queixas íntimas, constipação, Sim, incontinência urinária. Existe a parte de prevenção, nós temos muitas pessoas do Pilates, por exemplo, brilhando na área da obstetrícia, porque conseguiram juntar algo importante, que é prática de exercício físico, segura, orientada, com essas outras questões, inclusive preparação para o parto. Então, eu concordo com você que uma das evidências que a gente tem, assim, da prosperidade dessa área é não focar apenas no parto, porque isso é uma coisa, mas tem muitas coisas que a gente pode fazer com essa mulher. E até agora, voltando assim para você, essa pergunta, para você me confirmar, eu também vejo essa uma área que, pelo menos para mim, sempre eu sempre me senti muito valorizada, até financeiramente mesmo, assim. Eu sinto que é mais fácil você se posicionar com um atendimento que tem um valor agregado maior, tem um custo maior, as pessoas choram menos o valor do que outras áreas da fisioterapia. Você sente isso também? sinto, acho que isso é uma verdade, assim, especialmente porque hoje sou eu que faço tudo aqui, né? Então, eu sou a secretária, eu que organizo, eu que atendo, né? Eu até poderia terceirizar, mas eu não sei, eu ainda tô eu fazendo tudo porque eu gosto desse atendimento bem personalizado, né? E nunca ninguém reclama quando eu passo o valor, não me perguntam se tem desconto, não me perguntam nada, né? Então, eu acho que por ser um nicho, já é um nicho a fisiopélvica, né? Agora, a obstétrica, ela é muito mais nichada. E hoje a grávida, ela quer um profissional capacitado e de qualidade. Ela não está preocupada em que valor esse profissional cobra. Ela quer um serviço de qualidade. Então, eu acho que a grávida é um nicho muito tranquilo da gente oferecer o serviço, né? E a grávida, geralmente, ela se programa, ela se organiza, ela planejou esse momento da vida dela. Então, ela é uma pessoa que está disposta
a se cuidar, a fazer o que for preciso para ter qualidade na gestação. Então, eu acho que por isso também que é um dos nichos que tende só a crescer, né? Então, na minha visão, é um nicho que nunca vai acabar, porque a gente se reproduz enquanto espécie, né? Então, acredito que a gente vai ter muito sucesso ainda, assim, todo mundo que vier para essa área vai ter paciente, sim. E tem grávida em tudo que é lugar, em todas as cidades, né? Todo mundo nasceu de uma mãe. Exatamente. É verdade, eu concordo com você. E na tua sala, assim, muitas pessoas se formaram com você e seguiram na área da saúde da mulher? Da minha turma, são 2 pessoas que seguiram. Tanto é que a minha colega que se formou comigo, eu divido a sala com ela aqui em Juí. Então, isso também é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? Como que você consegue trabalhar com uma pessoa que faz a mesma coisa que você e dá certo, né? E eu sempre sou da opinião que a gente precisa se fortalecer enquanto profissional, e não ficar um acusando ou concorrendo contra o outro, né? Então, funciona super bem, porque eu acho que cada pessoa se identifica com você de uma forma diferente. Então, os meus pacientes se identificam comigo e os pacientes dela com ela. E tá tudo bem, né? Por isso que eu digo assim, que tem mercado para todo mundo, porque ela faz a mesma coisa que eu e as duas sobrevivem super bem da fisiopélvica obstétrica, né? Eu acho isso tão bonito, Marília, que é a gente começar é uma mudança de paradigma mesmo, assim. Você parar de enxergar o outro como um concorrente que você precisa vencer, que você não pode dar vantagem para um contribuir com o outro, né? E isso é realmente algo que, quando você consegue mudar, você expande a sua cabeça, você começa a perceber que quanto mais a classe crescer, mais todas A nós. gente cresce junto. É aquela frase, não sei se você já escutou, que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, para mim, isso faz muito sentido. Tem nós aqui, né, falamos muito sobre isso, que, poxa, é muito chato nós vivermos uma fisioterapia que eu até quero te ver bem, mas nunca melhor que um furando o olho do outro, sem compartilhar aquilo que funciona, e a gente vem com esse mantra de, poxa, uma vela pode acender outra vela sem apagar a própria chama. Você pode fazer até propaganda para sua colega. Daqui a pouco ela pode te cobrir numa licença maternidade, numas férias. Certeza. Então, assim, essa parceria, ela só vai fazer bem para o fisioterapeuta. Esse medo, ele precisa acabar, sabe? Sim, sim. Não, e é justamente por isso que eu falo, assim, que eu acho que muito é de perfil, né? Tem um monte de grávida, tem grávida que se identifica comigo e outras não, né? E tá tudo certo. Então, eu vejo como uma vantagem até para a gente conseguir trocar experiências, discutir alguns casos, né? Então, a gente só cresce. Uma das coisas que você falou sobre perfil, que até eu gostaria de trazer para cá, que é o seguinte: você falou, porque hoje eu faço tudo, né, no meu consultório. Eu sou financeira, sou secretária, sou fisioterapeuta, passo um aspirador se precisar, faço a organização ali do estoque, do que está precisando. E uma das coisas que eu acredito, Marília, é que não existe certo e errado nesse mundo, assim, do empreendedorismo dentro da fisioterapia. O que existe é a gente se ter autoconhecimento suficiente para entender o que nos dá qualidade de vida. Sim. Se para você o que vai te dar qualidade de vida é ter uma clínica com 6 funcionários, uma rotatividade, você ter essa parte de gestão, você ter secretárias, atender convênio, atender intrapar, aí você tem que se trabalhar para chegar nesse ponto. Sim. Mas se para você o gostoso é ter o consultório todo redondinho na tua mão, sabe? Ter esse controle, conseguir ver na unha. Eu lembro você no começo da pós, assim, super exigente, né? Com todos os detalhes. E, poxa, você acompanhar as planilhas, você ter certeza ali dos seus laudos. Se isso que te faz bem, tá tudo certo. Dá para você ser uma fisioterapeuta extremamente bem-sucedida, ainda sendo sua própria secretária. Então, esse mito eu também acho que a gente tinha que tirar da cabeça das pessoas. Sim. Tem muita gente, né, que acha que já tem que começar grande, né? E já tem que começar com um monte de aparelho, já tem que começar com um monte de coisa. E eu acho que isso não tem nada a ver, né? Porque eu acho que o fisioterapeuta tendo ali a maca, uma caixa de luva, um gel lubrificante, claro, tem que ter conhecimento, óbvio, mas, você já faz um monte de coisas, né? E essa questão de
coordenar e de ter a clínica do modo que você desejar, eu acho que está tudo bem também, desde que realmente você se sinta feliz. Por que que eu ainda hoje gosto de fazer os agendamentos, de fazer tudo certinho? Porque eu gosto de acolher a paciente do modo que eu gostaria que tivesse sido acolhida, né? Mas é óbvio que quem pode terceirizar, eu acho que é um caminho também, né? E tá tudo certo. Com certeza. É, realmente terceirizar a secretária é uma via de mão dupla, né? Porque você, ao mesmo tempo que você ganha uma liberdade, porque Sim, você acaba perdendo, assim, essa necessidade de o tempo inteiro estar ali olhando pro telefone, mas ao mesmo tempo é um investimento muito grande que você tem que ter de tempo para treinar essa pessoa, para ter sim, certeza, garantias de que ela vai ali atender do mesmo jeito que você, né? Não, do mesmo jeito nunca vai ser, mas assim, com o mesmo sim. acolhimento e carinho, né? Então, com certeza. Marília, vamos falar agora com aquela fisioterapeuta que tá com medo mesmo, tá? Sabe? Tá pensando, tá se organizando, tá pensando, será mesmo que eu vou para essa área da obstetrícia? Será que será que é prazeroso trabalhar com isso? Será que vale a pena ir para esse universo? Tenho certeza que as dicas que você já deu até agora vão ajudar ela a, se ela tomar essa decisão, com certeza essa trajetória vai ser mais fácil. Sim. Mas para ajudar ela a tomar a decisão, o que você diria? Eu acho que tem que ver o que que faz ela querer primeiro estar na obstetrícia, né? O que chama atenção na obstetrícia? Porque, por exemplo, para mim era uma fase da vida que eu sempre achei linda, o fato de gestar. Nunca estive grávida, né? Quando for minha vez, não sei, mas eu acho lindo de acompanhar, de ver esse processo e de entender a potência que é o corpo e as inúmeras transformações que acontecem. Então, isso sempre me chamou muita atenção de como é possível, caramba, olha tudo que acontece nesse corpo. A gente precisa ter atenção nisso, né? Então, acredito que primeiro entender qual é o teu propósito aqui, se realmente você está vindo para essa área com qual intenção, né? Eu acho que isso é a primeira coisa. Testar se a tua intenção ela é algo permanente ou é algo que você está buscando só porque eu vou fazer dinheiro e é isso, né? Também pode ser uma possibilidade, mas eu acho que talvez você não vai ser tão próspera, porque aquilo que não é de verdade, eu acho que com o tempo cai, né? Então, por um tempo tu sustenta, mas depois não vai. Então, eu acho que primeiro entender, né, o que que te leva a querer essa área, e tu tem que ser realmente apaixonado e gostar do que tu faz, né? Eu acho que eu tive muita sorte, assim, porque é uma área que realmente eu me identifico muito e eu adoro fazer isso, né? Então, a minha ideia ainda, no futuro, é eu ficar 100% só em obstetrícia, né? Ainda quero abrir mão, assim, das outras coisas. Mas eu acho que se você tá certa do que você tá buscando, se o teu propósito tá correto, tudo vai fluir, né? Tudo vai se encaminhando, assim, não vai ter erro. E aproveitando que você trouxe essa questão que para muitas pessoas é uma questão, né? Poxa, como é que eu vou trabalhar com obstetrícia se eu não passei por isso ainda, né? Não sou mãe ainda. Isso já foi alguma insegurança sua ou não foi uma insegurança? Porque você, com certeza, hoje é uma fisioterapeuta muito bem sucedida nessa área, mesmo não tendo passado por isso. Então, queria entender de você como que foi para você essa situação. Por um determinado período de tempo, eu me questionava, assim, né, de como que eu vou fazer isso se eu não tive essa vivência, né? Mas foi bem passageiro, assim, e eu percebi que o que me deu segurança foi o conhecimento, foi eu buscar. Então, assim, apesar de eu não ter a vivência, a parte experimental comigo, mas eu sei muito, e acho que isso que faz eu estudar mais para ter a certeza do que eu estou falando e do que eu estou passando para a paciente, né? E tenho certeza que quando chegar também o meu momento, pode ser que algumas coisas eu mude a opinião da parte mais empírica, né? Não da parte evidência científica, né? Que isso, ok, não tem como. Mas acredito que a gente não pode, não é porque a gente não vivenciou que a gente não é capaz, né? Que a gente não tem esse poder e esse entendimento, porque o que traz para a gente segurança é o conhecimento, é a gente entender o que a gente está fazendo. Eu também sinto que essa foi a minha estratégia, sabe? Quanto mais eu sei, mais eu vou me sentindo segura
e mais eu vou provando para mim mesma através dos resultados da paciente de que não, eu não estou fazendo besteira, né? Então, da mesma forma que um oncologista não precisa ter tido câncer para ser um excelente oncologista, nós também não precisamos ter passado pela gestação para ser excelente no que fazemos. Então, concordo plenamente com o que você falou. E como o tempo está passando voando aqui, quando a conversa é boa, eu queria aproveitar esse gancho aqui que você trouxe para a gente já ir encerrando o nosso podcast, que é o seguinte: você falou que conhecimento foi o que te trouxe essa segurança. E uma das formas dessas fisioterapeutas que querem iniciar na obstetrícia de adquirirem esse conhecimento necessário para se sentirem essas fisioterapeutas tão incríveis que elas mesmas gostariam de contratar se estivessem grávidas, como é o caso da própria Marília, é seguir conosco na pós-graduação em fisioobstétrica aqui da Escola Materna. E eu queria que você dividisse com as meninas como foi a tua experiência aqui, como é que foi a tua jornada aqui junto conosco durante todo esse processo, para, se alguém também tem dúvidas sobre como é ser aluna, poder conhecer a partir de uma aluna real aqui que passou pelos bancos virtuais da nossa pós. Eu até já recebi, depois que eu me formei, então, dúvidas de meninas que me chamam para saber, né, a minha experiência, já tive isso, e eu sempre falo super bem, né, eu sempre digo que a pós, ela funciona para quem não sabe nada, para quem sabe mais ou menos, e para quem já sabe também vai funcionar, né? Então, assim, eu me senti muito acolhida desde o primeiro contato, né? Então, acho que isso fez com que eu também gostasse, simpatizasse, queresse ir até o final da matrícula, fazer tudo e querer fazer a pós, né? E tem essa questão de que quem não está iniciando, por exemplo, é muito fácil de entender a didática, como estão agora, como está distribuídos os métodos, como foi pensada a pós, né? Tanto a parte de avaliação, a questão do tratamento, eu acho que está tudo bem elucidado, é muito claro. E uma das coisas que eu gosto muito é que vocês ainda têm as provinhas, né? Eu gosto muito das provinhas, então, assim, no final, porque é aquilo da gente se testar, né? Então, no final do módulo, a gente faz a provinha e parece que aquilo vai ficando cada vez mais claro, né, na nossa cabeça. Então, acho que após online, né, como ela é no formato e com aqueles encontros ao vivo, né, que a gente também consegue tirar dúvidas e conversar um pouquinho com os colegas ajuda bastante. E eu sempre me senti bem respondida, porque se você tem alguma dúvida, você coloca ali nos comentários e logo a Betina já responde e a gente consegue ir conversando por ali, porque às vezes a gente se pergunta, mas é online, eu não vou ter alguém para me auxiliar ou para tirar dúvida, né? E pelo contrário, ali a gente tem a opção e sempre as gurias, acredito que é sempre você que responde, enfim, né? Mas sempre responde logo e é bem tranquila essa parte também. Então, se tu tá na dúvida, eu acho que essa é a melhor pós, assim, pra gente começar, porque realmente, assim, pega pela mão, sabe? Pega pela mão e mostra o caminho. Então, não tem erro. Ai, Marília, que legal escutar isso. Marília que se formou, né? Foi uma aluna que se formou, uma das primeiras lá em 2022, acho que 2023 você pegou seu diploma. 2023. Não lembro exatamente a data, acho que foi em julho, né? Você foi pegou tá fazendo 3 anos. Realmente, você falando assim, nossa, tanta coisa mudou nesse tempo todo, né? Agora, além das provas, a gente tem exercícios a cada aula. Tem Ai, que legal! a aula. Então, fico bem feliz, assim, de ver também que a gente conseguiu evoluir até com as coisas que vocês nos trazem, né? Porque se você está falando agora da provinha ali, provavelmente você falou alguma coisa de trazer exercício, a gente implementou. Então, eu agradeço muito, Marília, esse teu feedback. Como eu estava falando para você no início dessa conversa, para mim, é um prazer enorme estar conversando com você. A gente tem que achar outras, que não seja só nos congressos, né? Outros motivos para se encontrar. E aqui, do meu lado, saber que eu tive a honra de ter sido, né, parte da tua jornada, me deixa muito feliz, me inspira a continuar. E eu queria que você soubesse que aqui do outro lado sempre vai ter alguém torcendo muito por você, querendo que você voe cada vez mais alto, porque quando você estiver voando, você vai estar ajudando mais pessoas, que é isso que eu mais quero, que as pacientes grávidas, parturientes, puérperas, mulheres possam ter acesso a benefício da fisioterapia de qualidade, sabe? Então, parabéns por isso e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje te escutando a tua trajetória.
Querida, eu que agradeço, Betina. E eu acho que muito do que eu sou, eu devo a todo mundo que já me ensinou e passou por mim, né? Então eu tenho um pedacinho de cada um de vocês comigo também, né? E eu acho lindo isso que tu faz, o teu propósito, né, de querer levar mais conhecimento e transformar a vida das fisioterapeutas, né, que querem ingressar nessa área. Então também minha admiração por ti, né? E desejo também todo o sucesso do mundo para você, tá? Que tu já tá voando e vai voar ainda mais com toda certeza.